Você sabia que a boa alimentação também pode influenciar na saúde íntima da mulher? É o que nós vamos saber com detalhes a partir de agora com a nutricionista Alessandra Gama. Começa o Pausa do Café. Pois é, dia de terça-feira é dia de Nutri. A gente recebe a doutora Alessandra Gama sempre aqui pela internet, ainda pela internet, né? Por conta dos casos de Covid. Minha querida doutora Alessandra, prazer revê-la. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O prazer, como sempre, é meu. Doutora Alessandra, esse é um assunto que interessa, acho que não só às mulheres, né? Mas também aos seus parceiros, aos seus maridos, namorados, à família de uma forma geral. Porque, queira ou não, trata-se de saúde, né? Sim, Tiago, isso é verdade. A gente vai perceber aí, no desenrolar do assunto, que isso também é um assunto para os homens. Só que, com a mudança desse clima, nós estamos aí no verão, né? Tudo muito mais quente, então isso aí, a microbiota da mulher, ela sente mais, Tiago, porque a gente usa aí a calça apertada, a calcinha de lycra, né? A gente passa muito tempo, aqueles protetores de absorventes diários, então tudo isso permite que aquele espaço ele fique muito quentinho e úmido, então isso aí é um ponto alto aí para a proliferação desse fungo que nós vamos falar agora. Então vamos lá, mais uma vez a saúde está no nosso prato, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, primeiro falasse o que é candidíase, né? Explicasse melhor para a gente, porque tem gente que pensa, inclusive, que candidíase é uma doença sexualmente transmissível, né? E isso. Não é bem assim, né, doutora? Perfeito, não é não, Tiago. Nós já temos, você sabe que no nosso corpo nós temos muitas bactérias, né? Na nossa microbiota intestinal principalmente. Então, esse fungo ele já mora na gente, tá? Nós já temos ele na parte intestinal e aí na microbiota vaginal. É normal, mas sempre a gente tem que manter o quê? Sob controle. No processo da má alimentação e a questão do tempo, do clima, isso vai favorecer a proliferação sim, tá? Quando a gente fala má alimentação, porque tudo começa pela boca, tá, Tiago? Os processos que vão levar ao aparecimento da candidíase vai ser principalmente aí a baixa da imunidade, tá? Então, quando eu coloco alimentação, um corpo bem alimentado, ele vai estar com a sua imunidade legal, ele vai estar aí com o seu pH, ou seja, o seu corpo todo em ordem, né? Então, por isso que eu falo, sempre começa por uma boa alimentação. É bem verdade que a gente vai ter fatores que vão desencadear, tá? A baixa dessa imunidade, como o estresse, às vezes com a utilização de antibiótico por tempo prolongado, ele vai favorecer também o quê? A desordem aí desse pH, tornando o corpo mais ácido, então vai promover também aí o aumento, pode ser que venha acontecer o aumento aí da candidíase, vai acontecer que, como eu já falei antes, a mudança da temperatura corporal, tá? Pelo uso aí de roupas íntimas, então tudo isso favorece ali o meio ambiente, mas a gente vai falar um pouco da alimentação, porque em alguns momentos, principalmente aí nos momentos mais críticos, né, em que a mulher realmente está nesse processo aí já com a candidíase, a alimentação ela é primordial no seu controle. Então, vamos falar sobretudo, inicialmente, sobre o que é que pode ser evitado nesse momento, minha querida doutora Alessandra. Então, a gente vai falar um pouquinho... Veja só, gente, quando a gente fala assim, evitar os alimentos... o principal, Tiago, é os doces ou carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato doce ele se torna um substrato, um alimento principal aí desse fungo. Ou seja, ele se alimenta do açúcar. Então, no processo da crise, tá? A mulher está com o processo aí dessa crise um pouquinho mais elevado, é necessário retirar quase como um todo o açúcar aí nessa alimentação, nessa fase, tá bom? E aí, quando eu falo açúcar, eu não falo somente aquele açúcar branco de mesa, tá? Eu coloco de todos os alimentos que são compostos aí de açúcar. As farinhas brancas, os doces, alimentos processados também, tá, gente? Porque lembra que eu te falei do desequilíbrio do pH do nosso corpo fica um pouco mais ácido? Pois é. Então, esse aumento aí dessa quantidade de sódio, ele vai favorecer essa desordem aí do nosso pH. Então, é importante também tirar os embutidos. Quando eu falo embutido, gente, vai ser sim a calabresa, vai ser o presunto, vai ser todos esses alimentos processados, ok? Evitar também nesse período
ingerir aí carnes vermelhas, tá? Principalmente se essa carne tiver aí a quantidade muito grande aí de gordura, tá bom? Então, dá preferência sim pelos peixes, principalmente peixes de águas profundas, tipo salmão, arenque. Dá preferência aí para sardinha rico em ômega 3, por quê? Porque você está passando por um processo inflamatório. Então, nesse momento, é necessário tirar os alimentos que vão te inflamar. Ok? Não, já que você falou então dos alimentos que devem ser consumidos, vamos lá então saber na sua totalidade o que é que a gente pode consumir para melhorar essa situação. Isso mesmo. Lembra que eu falei para você que essa desordem desse fungo, ele aparece, que ele já existe na nossa microbiota, principalmente a intestinal? Pois é. Então, o que acontece? Você precisa, nesse momento, fazer ingestão maior de fibra para controlar, para melhorar essa desbiose intestinal, ok? Então, uma quantidade muito grande aí de fibra e de alimentos. Sabe aqueles alimentos que a gente sempre fala assim, os alimentos que estão em cima da terra, tá? Evitar as raízes. Então, aí você vai colocar no seu alimento os verdes folhosos importantíssimos, tá? Brócolis, couve, tomate e alimentos, assim, na verdade, aquele prato que a gente já sabe que são equilibrados, ok? Mas beterraba não é interessante nesse momento, porque ela tem uma composição já muito grande aí de açúcar, tá? Cenoura também não. Mas a gente tem que pensar o seguinte, no equilíbrio, utilizar aqueles alimentos que sejam mais fresquinhos, que dão mais um frescor, que equilibra aí o pH. Como pepino, como nabo, como brócolis, a abobrinha também ela entra aí nesse processo, tá bom? Evitando sim aqueles que ficam ali na terra. Então, alimentos em cima da terra. Perfeito. Okay? E aí as frutas? Então, lembra que eu te falei que os fungos adoram, eles precisam do açúcar para sobreviver? O primeiro ponto de energia para eles é o açúcar, pois é. Então, tem muitos alimentos, tem muitas frutas, a gente sabe que na sua composição existe aí a frutose, que é o açúcar aí da fruta. Então, em alto índice, inclusive, né? Exatamente. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas frutas que são permitidas, que vocês podem e devem consumir nesse processo aí, na parte inflamatória. Vai ser o morango. Pensou, é frutinha vermelha? Morango, amora, açaí? Pode colocar sim na sua alimentação. Por quê? Porque eles têm os flavonoides, eles têm uma quantidade muito grande de antioxidantes, são extremamente importantes. Lembrando que nesse processo, na parte que vocês estão mais irritados, vai acontecer o seguinte, o fungo pode comprometer também a parte da sua uretra, tá? Então, quando você começa a colocar aí os cranberries, ele vai melhorar esse trato urinário, né? Porque às vezes quando você está num processo mais forte, né, da inflamação, você vai ter sim um comprometimento das vias urinárias. Então pode colocar os cranberries, que a gente encontra com facilidade aí nas lojas aí de produtos naturais. Então é verdinho, morango tem baixo índice glicêmico, carga glicêmica, ou seja, menos açúcar, pode colocar. Maracujá e limão e o kiwi eu coloquei aí também pela quantidade de baixo açúcar, então é permitido nesse processo. Outra coisa, e o limão, ele dá aquele equilíbrio ali no nosso pH, que é o que a gente precisa, né, deixar um pH mais neutro, ok? Então vale a pena investir nessas frutas. As frutas cítricas são um pouco mais recomendadas, né? Isso, e as vermelhas, tá? Pela quantidade aí dos antioxidantes, dos flavonoides. Agora, para encerrar, doutora Alessandra, os alimentos que aliviam os sintomas, né? Quem está ali que pode também obter o remedinho natural através da alimentação. Isso, porque, Tiago, os sintomas são terríveis. A gente tem chamado prurido, que seria a coceira, a vermelhidão, então, assim, fica muito incômodo. Então, para dar uma aliviada, primeiro, gente, buscar a orientação de um médico, tá? Nada de se medicar por conta própria, tá bom? Eu vou dar uma sugestão aqui de uma coisa mais natural, tá? Por exemplo, a utilização nesse processo do óleo de coco. Por quê? Porque ele equilibra aí a nossa flora vaginal, modificando e tornando o meio de ácido mais neutro. Então, já dá uma aliviada na sensação de coceira e de ardor. Esse óleo de coco, você pode, como uma dica assim, colocar aí numa cubinha de gelo, pôr na geladeira. Então, quando ele estiver solidificado, você coloca aí e introduz ele na vagina, porque ele vai dar uma sensação bastante de alívio, tá, Tiago? Mas lembrando, gente, precisa buscar aí a orientação médica, ok? E também, da mesma forma, o óleo de cravo, tá? Junto com o orégano, você pode banhar, tá? Para aliviar aí os sintomas. Lembrando que o óleo de coco tem ácido caprílico, que é importantíssimo. Ele é um antibactericida, então, ou seja,
vai modificar e vai tratar, inclusive, aí, tá bom, gente? Mas É lembrando, impressionante. uma orientação médica, tá bom? Claro, com certeza, sempre buscar orientação médica, mas eu fico impressionado com a versatilidade do óleo de coco, né? Do óleo de Não, né? coco. Isso me faz lembrar minhas origens, né? Eu cresci dentro de uma fábrica de coco e na época o óleo que era extraído era um óleo ainda muito bruto e só fazia naquele momento, né? Só daria para fazer o sabão de coco, né? Ainda não tinha tecnologia específica, né? Para fazer o extra virgem, o virgem, enfim, e utilização aí para tanta coisa bacana. Doutora Alessandra Gama, sempre um privilégio tê-la aqui com as suas dicas importantes. Tiago, eu só preciso afirmar uma coisinha rapidinho. Nesse processo é importante também a utilização de probióticos, tá certo? Lembra que a gente precisa aí controlar a desbiose e manter aí as nossas bactérias boas aí em alta. Então, o probiótico também é uma excelente dica, tá bom? No mais, gente, uma boa semana, obrigada e até a próxima.